Olá, boa tarde, dia 30 de março do ano de 2020, aí o auge aí do coronavírus da pandemia, né? Isso vai ser bom lembrar no futuro se eu estiver vivo, né? Então vamos lá. Eu vou narrar um momento para vocês aqui, ok? Vamos lá. Vai ser 15 minutos de uma bela história para vocês, ok? Vamos lá? Tá. Bolsonaro, deixa eu te falar uma coisa. Não é simpatia política, tá bom? É apenas um momento atual, ok? Outro dia eu explico sobre essa simpatia política aí que eu quis dizer também. Tá. Bolsonaro foi criticado por escolher dar atenção à economia. Dali a pouco, Bolsonaro foi criticado por sair no meio do povo e fazer aglomeração, né? Logicamente, estamos evitando isso em época de pandemia. Tá. Quando Bolsonaro escolheu a economia verbal, o ato físico dele no meio do povo, ele está enobrecendo a vida, dando atenção para a vida. Se você ver, você vai ver que eu fiz 2 vídeos já falando sobre o que você escolheria, a economia ou a vida, se você tivesse que dar atenção por uma coisa. Tem a ver com isso. Então logo Bolsonaro escolheu aqui verbalmente, vamos dar atenção para a economia. Foi criticado. Aí é pego entre o povo. Claro, é perigoso. Foi criticado. Verbalmente, ele deu atenção para a economia. Teoria, em verbo. Verbalmente foi condenado. Em prática, ele está atuando humanamente entre o povo. Prática. Teoria e prática. Observou? Tá. Logo a mídia criticou Bolsonaro por ele escolher a economia. E há esse dilema. Você também concorda comigo? E logo Bolsonaro é pego no meio do povo, um gesto de humanidade, de amor, ou seja, um certo valor à vida. Logo a mídia, que não gosta de Bolsonaro ou que quer derrubá-lo, deveria ficar feliz, porque ele está colocando grande risco de ser infectado. E a mídia deveria soltar foguete com isso e falar, nossa, ele vai ser infectado, em 30 dias estaremos livre dele. Afinal, a mídia está por denigri-lo, não é? Mas como que a mídia fala mal dessa atitude? Ou seja, deveria estar feliz e está falando mal. Ou seja, porque o propósito da mídia não é verdadeiro. Eles não estão nem contra nem a favor Bolsonaro. Eles estão fazendo nada com coisa nenhuma. Aquele zero que eu falo. Por quê? Se a mídia quer derrotar Bolsonaro e está contra Bolsonaro, seria uma boa hora para ver uma possibilidade dele se infectar e em 30 dias ele sumir do mapa para toda a vida. E como o propósito da mídia não é verdadeiro nem em depreciar a imagem do Bolsonaro ou ajudar, porque aqui todo mundo faz nada com coisa nenhuma, entendeu? Eles não sabem o propósito, né, senhor Anderson? Qual que é o propósito? Tá, essa é a primeira parte. Então, logo Bolsonaro acertou de novo, na minha opinião. Está no meio do povo. Na minha opinião, Bolsonaro acertou de novo, só que ele está agindo intuitivamente, inconscientemente. Por quê? Porque ele está sofrendo daquela dualidade, economia e vida ao mesmo tempo. Ele falou uma coisa verbal e não aguentou, porque ele está no mesmo lugar e exerceu uma cidadania, uma humanidade, um apreço à vida. Só que nisso, Bolsonaro põe em risco a sua vida. Entendeu? Logo, descompromissando com a própria vida. Afinal de contas, ele é o gestor da sociedade.
Ele é o cara que governa, ele deveria se proteger. Ou seja, Bolsonaro não está pensando nem na economia e nem na vida, as duas coisas se perdendo. Sabe daquilo que eu falo? Neste gesto, ou seja, já identificamos a mídia que não está fazendo nenhuma das duas coisas, já identificamos Bolsonaro não fazendo nenhuma das duas coisas direito, porque aqui eu já disse que tudo se perde, e estamos vendo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, mas por que eu falei que Bolsonaro acertou? Porque Bolsonaro acertou quando ele foi para a mídia falar da economia e acertou ao praticar a vida, um ato de amor. A mídia, em vez de condená-lo, poderia aplaudi-lo, porque farei esse cara vai sumir do mapa logo, vai ser contaminado. Logo nós teremos o trunfo. O propósito da mídia é tão mentiroso, porque aqui daqui nada se leva, daqui nada atua com verdade, que eles nem se tocaram, que eles deviam incentivar aquilo. Mas a sede do ser humano e o foco no zero é tão grande do ser humano que eles não sabem nem o que estão fazendo. Logo, eu me cago de medo de ver Bolsonaro no meio dos outros, porque o Bolsonaro é o nosso representante. E eu falo, Bolsonaro, vai para casa. Só que o que o Bolsonaro precisa fazer? A festa do homem. Ele precisa bancar o showman. Ou seja, ele está cuspindo no compromisso com a economia e com a vida. Porque se ele estivesse realmente nesse foco, ele ia falar, eu preciso me zelar. E eu não vou. E ao mesmo tempo, ele está ignorando a doença, o vírus, querendo bancar o bonzão. Ele está ignorando a doença e ela existe, duas coisas. E ele poderia ignorar a doença e brincar com ela, sem precisar atuar, porque também dá duas coisas. Você não está entendendo, mas eu vou repetir o assunto. Logo nós vemos que a mídia, se eu estou a fim de destruir Bolsonaro, como sofre os ataques baseado no envolto do que a mídia diz, logo se a mídia, se eu sou um cara inteligente, eu falo assim, opa, vamos, porque o que acontece? O foco da mídia é tão mentiroso na destruição de Bolsonaro ou no apoio a ele, que eles poderiam usar isso, olha, esse cara vai se contaminar. Em pouco tempo, em 30 dias nós não temos mais ele no mapa. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o povo, porque o povo está contra algumas mídias. Se houvesse verdade no interesse aqui, as mídias iam fazer o seguinte, vamos pegar o povo a nosso favor, bajular o Bolsonaro, nisso o povo vem a nosso favor, das mídias, de algumas mídias aí. Nisso, nós incentivamos o Bolsonaro a fazer isso porque ele está correndo o grande risco de ser infectado. Nisso, logo, ele é infectado, em 30 dias ele morre e nós temos o povo do nosso lado, pagamos de bonitão, não ficamos contra o Bolsonaro, viu quantas coisas ao mesmo tempo? Viu quantas coisas ao mesmo tempo dá para fazer nessa articulação? E nós ainda saímos de bonzinho. Nós exterminamos Bolsonaro do mapa, temos o povo do nosso lado, porque o povo está contra nós. Nós mostramos apoio e afeto e carinho ao Bolsonaro. O Bolsonaro naturalmente se infecta, morre e nós lavamos a mão que nem Pilatos, ninguém fez nada com coisa nenhuma. Mas o foco da mídia é tão mentiroso que eles não conseguem nem atacar e nem salvar Bolsonaro, duas coisas opostas. O foco do Bolsonaro está se perdendo, entendeu? Quando o Bolsonaro vai para o meio do povo, ele está perdendo o foco e tudo está se perdendo, porque se ele está realmente incumbido com o poder de controlar isso, como que ele vai se pôr em risco? Ou seja, ele está precisando fazer o show do povo, fazer o showman. E aí é onde tudo está se perdendo. O que eu quero dizer, basicamente, nesse vídeo, em mais alguns minutos, é o seguinte. Bolsonaro acertou de ir para o meio do povo, de novo. Só que foi uma situação inconsciente. Por quê? Porque há dias atrás ele fez um pronunciamento verbal se preocupando com a economia. Mas as duas coisas estão no mesmo espaço, como eu narrei nos vídeos anteriores. Lembra do espaço? Nisso, logo, ele sentiu a necessidade de fazer a outra coisa.
estar com o povo, um gesto de amor e de atenção à vida, ou seja, economia e vida. Aquela escolha que não precisaria ter feito. Por quê? Porque no MT, ao mesmo tempo, está tudo no mesmo lugar, mas o homem exerce em tempos diferentes. O mesmo a mídia. Se eu quero derrubar Bolsonaro, por que eu vou criticá-lo de pôr a mão dele cumprimentar o povo? Eu vou dar graças a Deus, porque assim esse cara vai se infectar e vai sumir do mapa. Acontece que o foco da mídia é tão tão mentiroso, que eles poderiam usar isso e sair de bom moço, mas nem isso eles conseguem, porque você não consegue nem ser mal e nem ser bom na terra de verdade. É aquilo que eu falo, tudo vai a zero e eu só consegui estipular um pouquinho essas coisas. Beleza? Eu não fui bem claro, mas eu vou fazer mais vídeos estipulando esse momento. É só para você ter uma prévia aí desta perda e deste espaço em que escolheu o verbal aqui, teve que praticar aqui. Oportunidades de usar disfarçadamente não. Por quê? Porque a soma aqui dá zero. Antes que acabe os 15 minutos, eu quero dizer mais uma coisa. Nos vídeos anteriores, eu falei sobre não tire suas conclusões. Não deduza. Tipo, você não vai tirar suas conclusões. Eu expliquei. Nisso você fica assim, inconclusivo. Este momento que eu narrei nos vídeos anteriores, não fique assim, não tome nenhuma atitude, tem a ver com o experimento do gato Schrödinger. Antes de abrir a caixa, todos os estados possíveis, ou dois, vivo e morto. Ao abrir a caixa e o observador interagir, um estado se manifesta. Ou seja, quando eu falei para você não concluir, não tire suas conclusões, eu estou usando o experimento do gato Schrödinger em você. Tipo, não conclua, não observe. Isso tem a ver com fé. Por quê? Porque nós vamos descobrir que tem um problema nos seus olhos também. Tudo que você vê está perdido. Por quê? Porque visão impede a fé, que é crer no invisível. Isso não é treinado. Você vê e você é um produto para acreditar no que vê. Você não tem o direito nem o poder de não acreditar no que vê, a não ser se nós passarmos para a quântica da forma que eu falei. Neste momento você para e contempla todas as possibilidades. Você não sai concluindo. Pode acontecer o colapso, pode acontecer 10 vezes pior que a China, pode não acontecer como a China, pode ser que o vírus mate 1000, pode ser que o vírus mate 2, pode ser que seja pior lugar. Todas as possibilidades, sendo que dentro dessas possibilidades que você para aqui e contempla, está a possibilidade de dar muito errado ou de dar muito certo, as duas coisas. Por quê? Porque eu descobri, e nós sabemos e vamos saber, que o homem é tendencioso ao mal. E nisso, a lei de Murphy se comprova. O quê? O resultado vai ser negativo. Não importa a tua atuação no mundo quântico. Neste momento, se você atuar, a tua decisão, o teu ato, vai dar um estado, e esse estado vai ser negativo. Eu juntei um pouco um evento físico com o Bolsonaro, com essa situação que nós estamos vivendo. Tem mais conteúdos nos restantes dos vídeos, você precisaria ver para você juntar e entender. E eu aproveitei dizer uma coisa sobre este momento de não conclua. Eu vou falar para você, não tire conclusões. Você vai falar assim, pô, eu não posso concluir nada. Não tire conclusões. Ou seja, eu estou te levando para antes de abrir a caixa. Não abra a caixa. A curiosidade matou o gato. Já viu esse ditado? Vai acontecer. Não abra a caixa. Eu estou, nos meus vídeos, nós estamos antes de abrir a caixa. Ou seja, não me interessa o resultado. Aqui é melhor. Sem conclusão. Ok? O gato Schrödinger tem a ver com o livre-arbítrio, que dá um estado. A quântica tem a ver com o livre-arbítrio, que dá um estado. E tudo tem a ver com aquela dualidade e aquela unidade que eu falo, que eu esbocei aqui, em 2 e 2 e tudo se perdendo.
Poderia fazer o bem e o mal e não faz nenhum e nem outro. Por quê? Porque não sabem o que estão fazendo. Estão sendo apenas peças de um tabuleiro e de um jogo e todo mundo está perdendo. O resultado aqui é 0. A não ser que eu mude isso, por isso que eu falo que agora dá 1. Mas isso é uma outra história.